Oi, gente, sejam bem-vindos a essa aula, a primeira aula sobre mestrado no exterior, a primeira aula de fato, né, depois da introdução que vocês já assistiram. Gente, eu quero deixar claro com vocês aqui tudo que envolve o mestrado, né? Então, desde as diferenças entre um mestrado na Europa e no Brasil, o conceito de mestrado dentro da categoria de pós-graduação, e isso é uma coisa que eu quero trabalhar bastante com vocês, que eu vejo muita gente com dúvida. Quero mostrar como é que o mestrado pode abrir portas para as pessoas que estão pensando em se mudar do Brasil de maneira definitiva. E quero falar também sobre as diferenças entre um mestrado na Europa e um mestrado no Brasil e quais são os principais pontos de diferença. Porque geralmente o mestrado é tido como algo mais acadêmico e não está errado. Realmente ele é um nível de graduação, de pós-graduação voltado para a parte acadêmica, porém tem uma grande diferença entre o mestrado no Brasil e na Europa com relação a qual é mais profissional, qual te abre mais portas para trabalhar no mercado de trabalho. Eu quero falar sobre todo esse panorama, né, tudo isso que envolve o mestrado, para vocês terem essa ideia clara. Então, vamos começar definindo a questão do que é uma pós-graduação. Gente, uma pós-graduação, ela é tudo aquilo que vem depois da sua formação de bacharelado no Brasil. Então, mestrado, PhD, MBA, cursos profissionalizantes, doutorado, são todas subcategorias de uma pós-graduação. E aí, vamos começar passo a passo, definindo o que é cada uma, apesar do nosso foco aqui ser mestrado, para vocês entenderem o que é uma pós-graduação e o que faz mais sentido para você. Primeiro ponto. O que é um mestrado, então? Eu vou ler a definição para vocês do que é mestrado segundo o Wikipedia. No Brasil, o mestrado é o primeiro nível de um curso de pós-graduação, que tem como objetivo, além de possibilitar uma formação mais profunda, preparar professores para lecionar em nível superior, seja em faculdades ou universidades, e promover atividade de pesquisa. Bom, gente, então ficou bem claro aqui que o mestrado é aquele primeiro nível de uma formação pós-graduação, que tem um objetivo de formar pessoas capazes de dar aula tanto em faculdade quanto universidade e também desenvolver pesquisas. Outra categoria de pós-graduação seria o MBA. O MBA é aquele tipo de curso para quem está procurando aí uma melhoria das atividades ou das qualificações como profissional. Então, se você já tem aí alguns anos de carreira trabalhando no mercado e precisa dar um upgrade no seu currículo, o MBA é o tipo de curso mais procurado para esse perfil de candidato. PhD ou doutorado. Galera, é muito importante vocês entenderem que no Brasil a galera costuma chamar de doutorado aquela formação que vem depois do mestrado. Mas no exterior, especificamente nos Estados Unidos e na Europa, o doutorado também é chamado de PhD. Então a gente definiu 4 pontos muito importantes aqui, todos dentro da questão de pós-graduação. Mestrado, doutorado, PhD e MBA, certo? Fechou. Só que o nosso foco aqui é mestrado, certo? Eu só queria que vocês entendessem isso, para não se confundirem na hora que a gente usar termos de pós-graduação, mestrado, MBA, enfim. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar é a diferença entre um mestrado na Europa e um mestrado no Brasil. Lembra que eu falei que o mestrado é aquele curso que vem depois da graduação, com um foco mais acadêmico? Então, isso não deixa de ser verdade, tá? É bem importante vocês terem isso gravados na cabeça. Porém, quando a gente pega para comparar um programa de mestrado na Europa e um programa de mestrado no Brasil, os programas aqui tendem a ser mais profissionais, ou seja, é muito comum que as universidades aqui na Europa, elas tenham um mestrado de 2 anos. No primeiro ano, o aluno vai para a universidade, vai ter aula normal, e no segundo ano, ele vai desenvolver um estágio dentro de uma empresa, e a tese dele também pode ser desenvolvida em parceria com uma empresa, ou seja, o conhecimento acadêmico ele é muito mais aplicado no mercado de trabalho do que no Brasil. Essa é uma das principais diferenças que você tem que ter em mente na hora que estiver considerando aí a questão de, putz, faço um mestrado fora ou faço no Brasil. Se você está procurando essa área um pouco mais profissional, mas não tão MBA, o mestrado na Europa é uma excelente opção, porque ele vai fazer a sua transição da parte acadêmica para a parte profissional de uma forma muito sutil. E aqui a gente já vai entrar em outro ponto que eu quero falar com vocês, que é, beleza, quero fazer um mestrado fora, como isso pode me ajudar a morar fora de vez, assim? Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Por quê? Quando você vai migrar para um país, é muito mais complicado o processo burocrático para você migrar como trabalhador do que como estudante.
Então vamos supor que você já se graduou no Brasil e tá doido para mudar, sair do país. Para você procurar um emprego fora, para você ser aceito, para receber uma carta convite de uma empresa que te permita tirar um visto para morar no exterior de uma forma definitiva, o processo vai ser um pouco mais complicado do que se você aplicar para um mestrado, estudar durante o primeiro ano e aí no segundo ano desenvolver aquela pesquisa com uma empresa e já então estabelecer aí um networking. Tá percebendo que ele sai da parte acadêmica muito mais tranquila, que pode te oferecer várias bolsas, inclusive, esse é um ponto que a gente vai falar mais tarde. Vai facilitar na sua ida para o exterior, porque aí quando você tem esse suporte da universidade para o curso de mestrado e bolsas que provavelmente você vai conseguir, porque as bolsas para mestrado são enormes, a quantidade que eles oferecem, você consegue então fazer essa transição do processo acadêmico, um ano de mestrado e no segundo já conseguir começar a trabalhar, a entrar no mercado de trabalho e aí depois então para você mudar de vez fica muito mais fácil, porque aí você já vai ter o contato da empresa, já vai ter um diploma daquele país e você vai conseguir isso de uma maneira muito mais estruturada, muito mais facilitada do que se você tivesse aplicado para ir direto para trabalhar, né? Então, essa é uma das estratégias que eu costumo conversar com as pessoas de quem quer mudar para o exterior de uma maneira mais tranquila, fazer esse processo mais tranquilo, tendo todo o apoio, todo o suporte do governo daquele país e das instituições de ensino. Então, usem isso a favor de vocês. Galera, então é isso. Para essa primeira aula, eu queria deixar claro com vocês os conceitos de pós-graduação, tudo que engloba, né, esse termo. Como você pode usar o mestrado para migrar para um país novo de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura, e quais são as diferenças entre um mestrado no Brasil e na Europa, sendo que um tem um cunho mais profissional e um mais acadêmico, embora, se a gente comparar o MBA e o mestrado, o MBA ainda seja a melhor opção para quem está focado totalmente na área profissional. É isso, eu espero que vocês tenham entendido e nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre mestrado na Europa especificamente e vamos cobrir tudo sobre a sua aplicação. Vistos, enfim, tudo que seja relacionado ao seu mestrado fora.